Olá, concurseiros! Mais uma vez eu aqui, professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, aqui dentro dessa série de dicas para provas da EBSER para assistente administrativo, principalmente provas do Instituto AOCP. Então, você que vai fazer prova em Sergipe, por exemplo, você que vai fazer prova na Paraíba, presta bem atenção. Vamos falar hoje qual a diferença entre eficiência e eficácia. Professor, eu já sei isso, é moleza. Eu também achei que eu soubesse, eu achava que eu sabia. Pois é, aí cai na prova assim, eficiência é a relação entre receita e despesa. Eu fico igual um besta. Sabe por quê? Porque você tem que estudar com o texto correto. Você tem que descobrir cada banca da onde ela tira as suas questões. E eu sempre descubro, não existe segredo dessas bancas. Eu vou lá e descubro e passo para vocês na boa, como é o caso aqui. Claro que todo mundo já ouviu falar que eficiência tem a ver com o meio, tá? A maneira de se fazer alguma coisa. Já a eficácia é atingir resultado. Tudo bem, isso é o básico, tá? Esse é o básico, tá? Mas vamos lá com calma. Para nós o que vai interessar para a prova é isso aqui, para começar a história de hoje. Eficiência é como as coisas são feitas. Eficácia é para que as coisas são feitas. Presta atenção que eficiência é a maneira como as coisas são feitas. É a maneira, é o modo como as coisas são feitas, tá? Já a eficácia é para que as coisas são feitas. Tem a ver com o resultado, tem a ver com o objetivo. Eficácia é para que as coisas são feitas. E eficiência é como as coisas são feitas. Isso vem do livro do professor Hidalberto Chavenato, o cara aqui da administração, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, esta questão. Calma lá que depois eu vou aprofundar bastante isso aqui. Mas vamos começar do comecinho. Olha essa questão de 2014 para assistente administrativo. Cada empresa deve ser considerada sob o ponto de vista da eficácia e da eficiência simultaneamente. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de eficiência. Essa questão, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o texto de onde a OCP tira as questões, e lá, essa parte a gente tirou de lá. Exatamente. Ah, professor, o que é mais importante, eficiência ou eficácia? Olha o que diz o texto. Cada empresa deve ser considerada sob o ponto de vista da eficácia e da eficiência ao mesmo tempo. Então vamos lá. Um conceito de eficiência. Eficiência é a maneira de se fazer as coisas, o modo, o processo. Então, para que as coisas são feitas? Está errado, isso aqui é eficácia. Os resultados que as coisas feitas trazem. Resultados também é eficácia. ênfase nos resultados. Resultado é eficácia. Como as coisas são feitas? Acabou. Como as coisas são feitas? A maneira como elas são feitas. Isso é eficiência. Os objetivos que as coisas feitas alcançam. Os resultados, os objetivos, tudo isso é eficácia. Então pronto. A resposta é como as coisas são feitas. Eficiência é como as coisas são feitas. Eficácia é para que as coisas são feitas. Mais uma questão de prova. Essa aqui de 2013, também de provas de hospitais universitários, para assistente administrativo. A administração estratégica busca tornar a organização eficiente e eficaz sob condições constantemente mutáveis. Assinale a alternativa que apresenta um conceito de eficácia. Agora a banca não quer mais saber de eficiência, quer saber de eficácia. Para que as coisas são feitas? Acabou a questão, pessoal. Eficácia é para que as coisas são feitas. Percebam que foi a mesma coisa que eu já tinha falado. A maneira como as coisas são executadas, isso é eficiência. Enfatiza os meios. Os meios é eficiência. Os resultados que é eficácia. Como as coisas são feitas, isso é eficiência. O passo a passo, os passos para executar as coisas, isso é eficiência. Então, memoriza. Para que as coisas são feitas é eficácia. Como as coisas são feitas é eficiência, tá? Antes de fazer mais questões, vamos fazer a leitura do texto, que é desse texto que a OCP está tirando as suas questões. Esse texto é do livro do professor Hidalberto Chavenato, tá? Esse é um livro muito utilizado, mas essa abordagem a gente não encontra muito por aí, tá? Só aqui na Loja do Concurseiro que a gente esclarece para você. Então, olha só, eficiência e eficácia.
Não basta ser eficiente, não basta ser eficaz. Cada empresa deve ser considerada sob o ponto de vista de eficácia e de eficiência simultaneamente. Percebam que naquela primeira questão que eu fiz, ele tirou daqui, ele tirou o enunciado daqui. Eficácia é uma medida normativa do alcance de resultados, eficácia, ao passo que eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. Então, a utilização dos recursos da melhor maneira possível, isso é eficiência. Alcançar resultados é eficácia. Se a prefeitura da tua cidade, ela compra 10 mil vacinas para imunizar as crianças da cidade e dentro de um prazo, por exemplo, até o final de outubro de 2016, se ela conseguir fazer isso, ela vai utilizar os médicos da melhor maneira possível, vai utilizar as professoras das escolinhas e etc. A ambulância, tudo. Se ela vai utilizar os recursos da melhor maneira possível, ela está sendo eficiente. Se ela consegue imunizar todas as 10 mil crianças no prazo, ela teve eficácia. Tem um outro conceito que não está no nosso programa, que é a efetividade. A efetividade já é um pouquinho diferente. A questão é, o objetivo de imunizar as crianças era qual? Diminuir a mortalidade infantil, por um determinado motivo, vamos dizer assim. Como é que eu vou saber se teve efetividade ou não? Bem, eu vou esperar um tempo e vou ver se realmente a mortalidade infantil diminuiu. Se ela não diminuiu, não teve efetividade. Foi eficiente, foi eficaz, mas não alcançou a efetividade, não foi efetivo, tá bom? Mas esse é um terceiro conceito que não vem ao caso aqui. Eficácia é uma medida normativa do alcance de resultados. Falou em alcance de resultados, eficácia. Ao passo que eficiência é uma medida normativa da utilização de recursos, tá bom? Isso aqui eu chamo a atenção, porque já caiu várias vezes nas provas da OCP. O que é eficiência e eficácia em termos econômicos? Em termos econômicos, tá? Aí o professor Adalberto Chavenato diz o seguinte: em termos econômicos, a eficácia de uma empresa se refere à sua capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos, bens ou serviços, enquanto a eficiência é uma relação técnica entre entradas e saídas. Tá? Nesses termos, a eficiência é uma relação entre custo e benefício. Então, pessoal, em termos econômicos, pode cair na prova, o que vem a ser eficácia? Eficácia é o que de uma empresa? Se refere a quê, pessoal? A capacidade dessa empresa satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos, bens ou serviços. Isso é eficácia. Ela está atingindo o resultado. Que resultado? Está satisfazendo a necessidade da sociedade. Tá bom? E o que seria, em termos econômicos, eficiência? É uma relação entre entradas e saída. É uma relação entre custo e benefício. Então, entrou na minha empresa tanto de mercadoria, saiu tanto de mercadoria. Aí vai estar embutido a eficiência, tá? E custo-benefício, tá bom? Isso tem a ver com eficiência. E aqui é bem legal, daqui a pouco eu vou dar um macete para vocês, que todas as relações, a resposta é eficiência. Todas. Nunca é eficácia. Ah, entre custo e benefício, entrada e saída. Eu vou dizer vários ainda hoje. Todas, a resposta é eficiência. Eficácia de uma empresa se refere à sua capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos. Tá bom? Continuando o texto. Eficiência representa a relação entre os recursos aplicados e o produto final obtido. É também a razão entre o esforço e o resultado, entre a despesa e a receita, entre o custo e o benefício resultante. Tudo isso é eficiência. Todas essas relações, razões, porque razão é uma relação na matemática. Todas elas, se cair na prova, você vai marcar eficiência. Então, agora já ficou fácil. Ah, se cair na prova, eficiência é a razão entre o esforço e o resultado. Tá certo. Eficiência é a razão entre a despesa e a receita. Tá certo.
Eficiência é a relação entre o custo e o benefício? Sim. É a relação entre os recursos aplicados e o produto final? Sim. Entre a receita e a despesa? Aqui, ó, todas elas estão corretas. Entre custo e benefício, entre entrada e saída, tudo isso é eficiência. Memoriza isso para a tua prova. Vamos continuar o texto aqui. À medida que o administrador se preocupa em fazer corretamente as coisas, se eu estou me preocupado em fazer corretamente, ele está se voltando para a eficiência, porque fazer corretamente, a maneira de fazer as coisas é eficiência, é a melhor utilização dos recursos disponíveis. Todavia, quando o administrador utiliza esses instrumentos fornecidos por quem o executa para avaliar o alcance dos resultados, isto é, para verificar se as coisas bem feitas são as que realmente deveriam ser feitas, então ele está se voltando para a eficácia, alcance dos objetivos por meio dos recursos disponíveis. Então, quando ele fala em alcance dos objetivos por meio dos recursos disponíveis, é eficácia, porque alcance de objetivos, alcance de resultados é eficácia. Pessoal, você pode estar fazendo corretamente as coisas, mas pode não estar fazendo a coisa correta. Você, por exemplo, está estudando para o concurso, tá? Você está estudando direitinho, todo dia, toda hora, está fazendo corretamente as coisas, mas não está fazendo a coisa correta, porque a coisa correta é estudar na loja do concurseiro, porque aqui você vai se deparar com o material correto. Então, presta atenção, que tem tudo a ver. Você pode sim ser eficiente, você estudar direitinho, mas não atingir o resultado. Uma palavra não é requisito da outra. Então, quando ele diz assim, todavia, quando ele utiliza, o administrador, instrumentos fornecidos por quem o executa para avaliar o alcance dos resultados, isto é, para verificar se as coisas bem feitas são as que realmente deveriam ser feitas, então ele está se voltando para a eficácia, tá? Porque você pode estar fazendo bem feito, mas não está fazendo melhor uso dos recursos que você dispõe, ok? Entretanto, nem sempre a eficácia e a eficiência andam de mãos dadas. Uma empresa pode ser eficiente em suas operações e pode não ser eficaz, ou vice-versa. Pode ser ineficiente em suas operações e, apesar disso, ser eficaz, muito embora a eficácia fosse bem melhor quando acompanhada da eficiência. Pode também não ser nem eficiente nem eficaz. O ideal seria uma empresa igualmente eficiente e eficaz, tá? Essa é a ideia, esse é o texto que a OCP utiliza nas suas provas. A eficiência se preocupa em fazer corretamente as coisas e da melhor maneira possível, a eficiência. Daí você diz que tem um foco, uma ênfase nos métodos e procedimentos internos. Já a eficácia, ela se preocupa em fazer as coisas corretas para atender às necessidades da empresa e do ambiente que a circunda. A eficiência, ela se concentra nas operações, no dia a dia, nas atividades, e tem atenção voltada para os aspectos internos. Eficiência é internos. Por sua vez, a eficácia se concentra no sucesso, no alcance de objetivos e tem atenção voltada para os aspectos externos, tá? Eficácia externos, tá? Então, quando você está se preocupando com aspectos internos, que são as operações da empresa, aí você está lidando com eficiência. Quando você está lidando com o alcance de objetivos, que são algo que é fora da empresa, aí você diz que são aspectos externos, tá bom? Tá? Vamos ver esse texto do professor Adalberto Chavenato, tá? Eficiência versus eficácia. Nesse texto, o professor fala em 3 níveis, pessoal. Uma empresa, ela tem 3 níveis, tá? Nós temos o nível estratégico, temos o nível tático e o nível operacional, tá? Operacional. Sendo que o estratégico, ele também é chamado de nível institucional. Então, vamos ver o que o professor diz aqui. O nível operacional, que é a base, onde estão todos os operários da empresa, os trabalhadores, o técnico, as enfermeiras, técnico de enfermagem, assistente administrativo, o pessoal que mete a mão na massa. O nível operacional, ele está voltado predominantemente para a busca da eficiência. E essa constitui sua preocupação fundamental.
Então, todo mundo que está trabalhando no hospital, por exemplo, tá fora a diretoria, a galera mesmo que está trabalhando lá, cuidando dos pacientes, qual é o objetivo? Fazer a coisa da maneira correta. É a busca pela eficiência. E esta busca constitui sua preocupação fundamental. Então, o nível operacional se preocupa com a eficiência. O nível institucional é lá em cima. O nível institucional é o estratégico. Ele está voltado predominantemente para a busca da eficácia. A diretoria ela quer resultados por meio da adequação da empresa às necessidades do seu ambiente de tarefa. Já o nível intermediário, que é esse tático aqui, está empenhado em compatibilizar as necessidades de eficácia do nível institucional com as necessidades de eficiência do nível operacional. Esse é o principal desafio das empresas, é fazer essa compatibilização. Já caiu numa prova da EBSER, uma questão que ele dizia, o nível operacional, ele se preocupa com a busca pela eficiência. O nível institucional pela busca da eficácia. E o nível intermediário se preocupa com o quê? Sabe qual era a resposta? Compatibilizar. É uma questão mal feita. Tinha que dizer, compatibilizar as necessidades de eficácia do nível institucional com as necessidades de eficiência do nível operacional. Mas a resposta era apenas compatibilizar, foi tirada deste texto. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão aqui de prova da EBSER. Essa aqui de 2013, tá? Embora fosse desejado, nem sempre a eficiência e a eficácia andam de mãos dadas. As afirmações a seguir apresentam exemplos e conceitos dos dois termos. Anote o número 1 para as afirmações relacionadas à eficiência e o número 2 para as afirmações relacionadas à eficácia. E depois marque a alternativa correta. É uma questão muito fácil e dou mais uma dica para você. A OCP tem mania de colocar muitos parênteses. Às vezes você não sabe todos. Faça só aquele que você tem certeza. Porque às vezes um único parênteses resolve o problema. Então, olha, vamos lá, pessoal. Fazer corretamente as coisas. Fazer corretamente as coisas. Fazer as coisas da maneira correta. Isso é eficiência ou eficácia? Tem a ver com a maneira de fazer a coisa. Fazer corretamente. Isso é eficiência. Então, é o número 1. Número 1. Alcance dos objetivos por meio de recursos disponíveis. Alcance de objetivos, alcance de resultados é eficácia. Relação técnica entre entrada e saída. Lembra daquela história? Esforço, resultado, receita, despesa. Todas as relações é eficiência ou eficácia? Qual foi a dica que eu dei? Todas as relações é eficiência. Então, a relação técnica entre entradas e saídas é eficiência, tá bom? Capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos. Isso é eficácia. Isso aqui é o conceito de eficácia em termos econômicos. Percebam que a questão foi totalmente tirada daquele texto do professor Hidalberto Chavenato. Razão entre esforço e resultado, eficiência de novo. Relação entre despesa e receita, eficiência de novo. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Tá? 1, 2, 1, 2, 1, 1. Letra D de dado. Não tem como errar, pessoal. Não tem como errar porque nós estudamos com o texto certo. Tá bom? Então vamos seguir. Antes de eu fazer mais uma questão, deixa eu falar aqui um minutinho com você. Tá bom? Pessoal, não deixa de fazer o curso online da Loja do Concurseiro. Principalmente se você vai fazer prova para assistente administrativo e a sua banca é a OCP. Eu sou o professor da Loja do Concurseiro, eu sou coordenador, eu tenho um trabalho muito forte com cargos de assistente administrativo, tá? Eu pego todas as questões de provas, mais de 20, 30 provas, baixo todas, resolvo todas. Quando eu não sei, eu descubro de onde a banca tá tirando aquelas questões, porque às vezes eles tiram de um livro que é totalmente não utilizado por ninguém. É um absurdo e eu já trago tudo mastigado para vocês. O nosso curso online, ele é verdadeiramente direcionado. Não tem sequer comparação com o que é oferecido pela concorrência. Isso é verdade, eu digo isso
olhando nos olhos de vocês, porque eu tenho plena convicção disso. São 240 videoaulas, na verdade são mais. Tem teoria, videoaula de teoria, videoaula de exercício, com muitas questões, mais de 300 da OCP e BFC. Apostila completa e atualizada em PDF. 2 simulados inéditos. Você vai lá, recebe a prova em PDF, chega na tua casa, senta, 10 minutinhos lá, começa. Marca o tempo de prova, resolve. Depois, você vai lá na área do aluno, na loja do concurseiro e assiste a videoaula, onde os professores comentam uma por uma das questões do simulado. Só a loja do concurseiro tem isso. lojadoconcurseiro.com.br, tá? É um trabalho muito poderoso e que faz toda a diferença na preparação, tá bom? Então, quem quiser, aproveita lá, lojadoconcurseiro.com.br. Bora seguir aqui, mais questões. Essa aqui, também da OCP, também de 2015, também da EBSER. Sobre eficiência e eficácia, é correto afirmar que, eficiência é a capacidade administrativa de produzir o máximo de resultado com o mínimo de recursos, energia e tempo. Perfeito. Eficiência é você fazer bom uso dos recursos. Então, é a capacidade administrativa de produzir o máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia e tempo. Perfeita, mas bora ver as outras alternativas. Por que estão erradas? Eficiência é a capacidade de atingir os objetivos. Atingir os objetivos é eficácia. Eficiência estabelece a relação entre os resultados e o objetivo. Resultado e objetivo tem a ver com eficácia. Eficácia está associada à racionalidade, à produtividade. Não, produtividade tem a ver com eficiência. Tem uma alta produtividade, ou ele é muito eficiente. A produtividade tem a ver com a eficiência. Eficácia está associada a produzir o máximo com o mínimo de desperdício. Errado, isso é eficiência. Então é realmente a letra A, tá bom? Então a gente fica por aqui. Eu espero que essa dica seja útil para você. Tenho certeza que se você vai fazer concurso da OCP, vai ser útil, tá, pessoal? Não deixa de entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com/loja do concurseiro, e aproveita as aulas grátis. Mas o ideal mesmo é entrar no nosso site e adquirir o curso completo. Até a próxima dica. Tchau, pessoal!